Komura é um garoto que está completamente apaixonado por uma garota tímida que não consegue enxergar sem os seus óculos. No entanto, ele descobre que ela é mais desajeitada do que parece e seu amor se torna ainda mais cego do que ela. A história dos dois começa quando ela esquece os óculos em casa e Komura decide ajudá-la. Ele se pergunta como uma garota consegue ir à escola sem perceber que está sem óculos. Para sua surpresa, Mia diz que isso acontece com muita frequência. Na primeira aula, Mia pede ajuda de Komura para encontrar o seu livro de história, mas ele acaba ficando em choque cada vez que ela se aproxima mais dele. Nosso pequeno gafanhoto está totalmente nervoso. Komura não quer deixar que ela perceba isso, então ele luta para se controlar o máximo possível. Quando Mia de repente abaixa a cabeça sobre o livro, praticamente mergulhando nele, o que faz aquele livro imediatamente se tornar um livro sagrado para ele. Após a aula, ele encontra Mia sentada perto dos armários. Ela diz que seus sapatos estão muito grandes, mas acontece que ela estava calçando os sapatos de Komura. Ele percebe isso quando ele vê seu armário aberto. Então passa o flashback que poucos minutos antes as amigas de Mia ofereceram ajuda para ela encontrar seus sapatos, mas Mia tinha certeza que poderia encontrar sozinha. No entanto, ela acabou procurando em todos os armários até encontrar um que parecia muito com o dela. Ela pede desculpas pela confusão e Komura decidiu ajudá-la. Quando ele abriu o armário dela, havia um sapo sentado em cima dos sapatos dela, e a cor do sapo fez a Mia pensar que os sapatos dela tinham acabado de ficar verde, e esse era o motivo dela não ter encontrado os sapatos dela. Nesse momento, Komura pede para ela olhar para o lado, e dessa forma ele se livra do sapo rapidamente. Mas quando ela vê novamente os sapatos, percebe que realmente havia um sapo nele. Algum momento depois, antes de saírem, Komura faz um último favor e ajuda a Mia a amarrar os cadastros. Enquanto ela o agradece por toda a ajuda, prometendo retribuir algum dia, ele pede a Deus que ela esqueça seus óculos novamente. No outro dia, Mia se aproxima novamente, tentando enxergar melhor o rosto de Komura, para poder retribuir os favores do garoto. E ele repara que ela está sem óculos de novo, o que deixa ele muito feliz. Mas acontece que Mia mora muito perto da escola, o que explica como ela consegue chegar lá viva sem os óculos. Então chega a hora da educação física e, para surpresa de Komura, Mia decidiu participar mesmo sem enxergar a bola. Ele se coloca na frente dela para impedir que ela seja atingida, e ela se aproxima ainda mais dele em busca de proteção, deixando o garoto todo nervoso, o que não acaba nada bem. Na próxima aula, Komura observa Mia lendo o seu livro atentamente e fica surpreso com sua dedicação, quando de repente o professor chama Mia para se levantar. Então Komura percebe que ela na verdade estava dormindo. Mia fala enquanto dorme sobre proteger Komura e algo assim. Ele fica feliz por um lado, porém o professor continua chamando a Mia. Então Komura tenta disfarçar dizendo ao professor que Mia estava olhando atentamente o seu livro, pois ela havia esquecido os óculos e não conseguia ver direito. O professor acredita e se afasta por hora, quando de repente Mia se levanta sozinha e começa a procurar os óculos. Ela olha para Komura e pensa que ele era o seu pai. Ela se aproxima muito dele, deixando Komura todo nervoso novamente, mas mesmo assim ele ainda acha que ela deve estar falando enquanto dorme, até que Mia começa a cochilar novamente, só que dessa vez no ombro dele. Komura não consegue conter sua felicidade, mas o professor estraga o momento dando uma tapa na cabeça dela. No dia seguinte, Mia aparece com uma expressão meio esquisita e se aproxima de Komura, e de novo ela se aproxima mais um pouco dele, fazendo ele ficar todo vermelho. Ele agradece por ela não conseguir ver ele todo vermelho como um idiota, porém logo em seguida ela revela que está usando lentes de contato e finalmente consegue enxergar o rosto dele muito bem. Então ela aproveita para explicar que ela havia pisado em cima dos seus óculos sem querer, por isso ela não estava usando esses últimos dias. Na manhã seguinte, Komura e Mia estão de plantão na hora do almoço, e por algum motivo eles colocaram a Mia encarregada de servir o almoço, então todo mundo estava recebendo porções bastante grandes. Komura se ofereceu para assumir a tarefa, mas Mia recusou deixar seu trabalho. Ele então diz a ela para pelo menos tentar servir uma porção menor, mas infelizmente ela acaba servindo uma porção menor apenas para ele. Mia revela que ama ensopado e servir comida está deixando ela com muita fome. Ela pergunta se ele também gosta, e em resposta, Komura afirma não ser muito fã desse tipo de comida. Nesse momento, um pequeno garotinho se aproxima pedindo mais carne. Mia convence ele a comer mais batatas. No entanto, como ela é praticamente cega, acaba servindo mais carne no lugar das batatas. O plantão felizmente acaba, e Komura se pergunta se Mia estava tentando guardar um pouco de carne para ela mesma, mas ela revela que tentou guardar carne extra para ele. Komura se lembra da promessa dela de retribuir algum dia, então ela questiona ele novamente se ele gosta de ensopado, e de repente Komura se torna um grande fã do ensopado dela. Uma semana depois, os alunos voltam à escola e Mia retorna sem os óculos. Ela então tira suas lentes de contato e reclama que elas incomodam muito. Komura, vendo o desconforto da garota, pede para ela não forçar muito e promete protegê-la de tudo e de todos. A classe inteira fica muito curiosa sobre aquela declaração, mas Mia fica emocionada e agradece, fazendo a alma de Komura sair do corpo. Na manhã seguinte, Mia finalmente aparece com óculos, mas mesmo assim ela continua sem enxergar quase nada. Ela reclama que está muito abafado lá fora e seus óculos embaçam muito. Nesse momento, outro colega entra com o mesmo problema e a Mia grita alertando que um estranho invadiu a sala de aula. Komura explica que é apenas
o colega deles. A garota se pergunta se as pessoas também têm dificuldade em reconhecê-la, embora ela não ligue muito, contanto que Komura reconheça, o que faz o garoto ficar fora de si. Mais tarde, os dois trocam contato, e Mia explica que como ela costuma esquecer os óculos, pode precisar de ajuda de Komura um dia. Ele pergunta por que ela não pede ajuda de algum familiar para lembrar, e ela diz que morreria de vergonha caso eles soubessem. Porém, isso não se aplica ao Komura, pois ela se sente confortável com ele. No dia seguinte, Mia manda uma mensagem para Komura pedindo para ele encontrar ela na estação. Na mesma hora, ele vai direto para lá para encontrar Mia. Ela, por sua vez, está na mesma merda, sem os óculos e sem enxergar direito. Ela fala que acabou cochilando no trem e perdeu os óculos novamente, mas na verdade ela precisa ir a um lugar urgente e pede ajuda dele para chegar até lá. De repente, Komura se dá conta que isso parece um encontro e não consegue conter sua felicidade. Ele até tenta mostrar que tá tranquilo e consegue encontrar a loja que ela estava procurando, mas acontece que ela só queria ir até ali para comer um bolo, mas a coitada mal consegue identificar o bolo no prato. Então, como sempre, Komura se oferece em ajudá-la. Ele pensa que ela pode ter exagerado um pouco, mas de repente ela abre a boca, colocando ele numa situação nada favorável no momento, fazendo até ele se perguntar se precisava da bênção do pai dela para colocar algo dentro da boca dela. Mas no fim, o nosso pobre garoto acaba recuando. Algum tempo depois, eles param em uma loja de óculos e Mia explica que pediu novas lentes. Komura sente que agora ela está enxergando normalmente e que ele não tem mais utilidade, mas inesperadamente ela agarra em sua mão e pede para passar um pouco mais de tempo com ele, agora que ela pode vê-lo melhor. Então eles caminham mais um pouco e se divertem até o final do dia. Alguns dias se passam e Mia está na aula com seus óculos e usando uma máscara. Ela explica que pegou um resfriado. Nesse momento, nosso pequeno gafanhoto entra na mesma situação e é chamado de esquisito pelos outros colegas. Ao ver isso, Mia sente medo de que Komura pense o mesmo dela, então ela finge que esqueceu os óculos da forma mais estranha possível. No dia seguinte, Komura encontra Mia fazendo alguns sonhos fofinhos para o gatinho. No entanto, descobre que era um saco plástico. Komura não quer que sua rainha cega morra de vergonha, então se aproxima dela por trás e finge ser um gatinho. Mia estende a mão para acariciar o gatinho, e quando Komura pensa que a farsa acabou, ela acaba acariciando ele e perguntando onde foi parar o gatinho. Na escola, Komura fica paralisado ao notar o garoto mais popular da escola, Izuma, ajudando Mia a encontrar algo. Komura observa com um desdém, mas depois se sente mal por querer ter a Mia só pra ele. Nesse momento, Mia agradece Izuma por ajudá-la sempre, chamando ele de Komura. Então Izuma revela que ele não era o Komura, e me explica que Komura normalmente é quem ajuda ela. Então ela se dá conta o quão íntimo ela foi dele, e fica toda envergonhada. No dia seguinte, as amigas de Mia não conseguem acreditar que ela esqueceu os óculos novamente. As garotas avisam que ela pode acabar com marcas permanentes de rugas de tanto forçar os olhos. Isso faz Mia praticar levantar as sobrancelhas para eliminar as rugas. Komura chega na sala de aula e cumprimenta Mia, mas quando ela se vira, ele fica impressionado com a beleza dos olhos dela. Algum tempo depois, Mia e Komura acabam em serviço de limpeza, e de repente ele nota uma barata rastejando bem ao lado dela, e quase tem um ataque do coração. Ele fica se perguntando em como ele pode avisar ela sem causar pânico, então ele a chama e pede para ela se aproximar dele. Então ela chega tão perto dele que poderia beijá-lo a qualquer momento, mas para a infelicidade de Komura, uma garota nota a barata e assusta Mia, gritando bem alto. Mia, por sua vez, acaba caindo nos braços de Komura, deixando o clima lá em cima. Em um dia chuvoso, Komura chega na sala de aula e encontra Mia fazendo careta, quando do nada ela afirma que esqueceu os óculos novamente em casa, mas é aí que Komura vem e informa que os óculos estão em sua cabeça, e quando ela percebe, ela acaba derrubando eles. Komura pega os óculos e tenta devolvê-los, e Mia fecha os olhos. Ele fica se perguntando se ela estava esperando um beijo ou algo do tipo. Ele então se aproxima dela delicadamente, mas acaba deslizando os óculos em seus lábios e quase morre de vergonha. Mais tarde, duas garotas falam secretamente sobre entregar uma carta de amor, mas quando correm para a aula, uma delas deixa cair uma carta. Mia vê a carta caindo e pega, mas nesse exato momento Komura encontra olhando para a carta e perguntando do que se tratava. Mia explica que a pegou do chão e se pergunta para quem seria. Komura dá uma breve olhada e vê que é para o Izuma, o garoto mais popular da escola. Então Mia encontra Izuma e entrega a carta para ele, enquanto todos os outros alunos observam. Komura assiste aquela cena horrorizada enquanto Izuma pensa que aquela era uma declaração de Mia para ele. Algumas garotas se aproximam de Mia e perguntam se ela também gostava do Izuma. O garoto sai da sala de aula para ler a carta, e Komura segue para ver a sua reação. Komura espera que a carta tenha um nome no final, e desfaça o mal entendido. Mas quando de repente ele vê Izuma sorrindo feliz da vida, ele se pergunta o que significava aquilo. Mais tarde, Komura se pergunta se realmente é um mal entendido, já que Izuma é bonito e seria natural ela se apaixonar por ele. Enquanto isso, Izuma está observando Komura enlouquecer e ter uma ideia totalmente errada. E é nessa hora que Izuma tem uma brilhante ideia. Mia
Mia nota como Komura parece triste e pergunta se ele estava chorando, mas nessa hora ele faz uma outra pergunta para ela, perguntando sobre o que ela achava do Izuma. Então ela afirma que ela gosta dele, mas Komura se pergunta que tipo de gostar isso significaria. Mia então comenta que ela entenderia melhor se as pessoas estivessem perguntando se ela gostava de Komura, e na hora que ele pergunta dela por quê, ela explica que ela realmente gostava dele, mas o nosso protagonista não percebe os sinais que ela dá para ele. Nesse momento, Izuma se aproxima com sua resposta e a entrega a Mia, enquanto Komura parece estar em estado de choque, pois ele é obrigado a ler a resposta para a garota cega. Mas no momento que Komura lê a carta, ele descobre que a resposta de Izuma era revelando que Komura também gostava dela. Então Izuma se afasta e esclarece toda a confusão com o resto da classe. Mia pergunta o que estava escrito na carta, mas Komura não consegue ler a resposta para ela. Chegando assim ao término de mais um vídeo. Se caso você tenha gostado, deixe seu like e comente para me ficar sabendo se você gostou. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.